Boa tarde, Veri. Boa tarde, doutor. Pessoal, eu sou o Dr. Erickson, diretor médico do Dr. Emerson, Saúde e Medicina Sem Complicação. Esse é o podcast Saúde na Baixada Fluminense. Estou recebendo hoje aqui a Veridiane, trabalha com a gente já há 13 anos e é coordenadora de pessoas e atendimento ao cliente no Dr. Emerson. Seja bem-vinda, Veri. Muito obrigada, doutor. Veri, sabe que você foi muito requisitada para vir aqui no podcast, Pois né? é. Eu acho que os funcionários e as pessoas que querem entrar no Dr. Emerson querem entender como funciona a cabeça da área de recursos humanos do Dr. Emerson, né? Veri, então vamos começar um pouquinho pela sua história. Como é que você chegou na empresa Dr. Emerson? Eu cheguei no Dr. Emerson como a maioria dos nossos funcionários, né? Eu vim para um atendimento no Dr. Emerson e quando cheguei, sentei, fiquei ali aguardando e observando tudo à minha volta. E eu olhei e falei assim, poxa, eu gostaria de trabalhar aqui. Isso você sentar na recepção. Na recepção. Mas você já veio aqui com a intenção de procurar um emprego ou estava fazendo um exame? Não, inicialmente eu vim realmente para fazer um exame. Você veio como cliente? Vim como cliente. Mas eu, naquele momento, eu senti vontade, né, desejo de mandar um currículo e eu fiz isso. Coloquei no site da empresa. Mas o que você olhou assim que te chamou a atenção? Uma das coisas que me chamou a atenção foi o atendimento humanizado, né? E naquela ocasião, no dia que eu vim para esse atendimento, o seu pai estava na recepção, atendendo. Isso você foi do lado do laboratório ou do lado do centro de imagem? Do laboratório. Do lado do laboratório. Do laboratório. E ali você já conseguiu perceber que o atendimento era diferenciado de outras empresas da área de saúde aqui da região? Sim, eu percebi. Eu percebi que era diferente, era humanizado, olharam no meu olho, me trataram da maneira que eu gostaria de ser tratada, né? A gente chega aqui com N situações quando vem como paciente. Naquela ocasião, eu estava fazendo alguns exames porque estava ansiosa com glicose alta, algumas questões desse tipo. A gente não entende, a gente não é médico, a gente não compreende. E eu fui muito bem tratada. Olharam para mim como ser humano naquele momento, me trataram muito bem. Foi um atendimento humanizado. E a partir daquele momento eu falei assim, olha, eu quero fazer parte dessa equipe. E você viu que a gente regularmente nos treinamentos e nas conversas com os funcionários, a gente sempre reforça isso, né? Sim. A gente sempre deixa claro que o nosso cliente ele é um paciente, que ele não vem aqui porque quer, ele vem aqui porque precisa. Na grande maioria das vezes está numa situação de doença, quer dizer, a pessoa fica muito fragilizada e é importante ter esse acolhimento, né? É verdade. A gente costuma dizer que um sorriso, um carinho, um bom atendimento não custa nada mais. É verdade. Você não paga mais por isso, né? E faz muita diferença. A gente vê empresas que... Até minha esposa, né, a gente frequentou um laboratório lá no Barra Shopping de altíssimo luxo, né? E chegamos lá, um atendimento horroroso. Tipo, as pessoas gastaram milhões na parte de infraestrutura e arquitetura e quando você vai ver o atendimento, pô, um horror. Ela agora só quer ser atendida no Dr. Emerson. Fico feliz. Quer vir na Baixada, quer que vá fazer coleta em casa, não quer em outro. É muito bom ouvir isso, porque hoje nós estamos aqui, né? E assim, a gente tem a oportunidade diariamente de estar falando para os nossos funcionários exatamente isso. É uma das coisas, uma das teclas que eu sempre bato com eles. Trate como você gostaria de ser tratado. Infelizmente, não só na área da saúde, mas em muitos locais que a gente procura, né? Mercados, enfim, farmácias, o atendimento é realmente muito complicado, muito difícil, eu diria ruim. Você chega nos ambientes, parece que você chegou ali, você atrapalha. Muitas vezes você chega para atrapalhar uma conversa entre os atendentes. Eles não olham para você. Infelizmente. Né? Eles tratam você mal realmente. E isso me deixa muito triste. E todas as vezes que eu chego num determinado local como esse, eu estou diante da nossa equipe para algum tipo de treinamento, eu converso bastante. Falo, olha, eu tive experiência tal e eu gostaria muito que aqui fosse diferente. E é diferente. Eu tenho certeza que sim. Ô Veri, fala um pouquinho, como é que foi a sua carreira dentro do Dr. Emerson? A minha carreira dentro do Dr. Emerson, ela começou pela recepção, um fato que me traz muito orgulho. Eu converso muito isso com a nossa equipe, principalmente quando a gente está em sala para fazer seleção. Eu falo bastante de como foi. Eu entrei na recepção como recepcionista júnior,
Com 11 meses, eu já era coordenadora do centro de imagem. Caramba, Veri. Naquela ocasião, era a única unidade nossa que trabalhava com imagem. E eu ali tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me ensinaram muito. Ainda era meu grande amigo Dr. Carneiro ainda lá, né? Sim, eu aprendi muito Tinha um padrão com ele. lá em cima, né? Muito. Padrão lá em cima. Dr. Ricardo Carneiro, Cristiano Dias, né? Os meus companheiros daquela época, Grace. Larice. Eu, assim, agradeço muito a eles, porque talvez eu não tenha tido a oportunidade de dizer, mas eles me ensinaram muito. É verdade. Eles tinham um Mesmo. padrão muito alto de exigência, assim. Muito. E eu acho que eu aprendi isso verdadeiramente, E ficou o legado, né? Ficou o legado. Eles plantaram a sementinha Ficou o ali. legado e eu cheguei até aqui. Poxa, meus parabéns, Veri. Veri, qual é a conquista mais significativa na sua carreira até agora? A minha conquista mais significativa na minha carreira até agora é estar no Dr. Emerson até hoje. Eu me sinto muito feliz por muitas coisas que aconteceram aqui durante esses anos, crescimento, e eu me sinto muito feliz pela conquista de estar aqui no Dr. Emerson. Carreira é um susto e uma emoção, né, Veri? Totalmente. Todo dia é um susto e uma emoção, Todo né? dia um susto e uma emoção. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve para tomar na sua carreira? A decisão mais difícil, já passamos algumas situações difíceis, né? Muitos desafios. Muitos desafios. Como todas as empresas brasileiras, acontecem situações difíceis. Com a gente não foi diferente. E houve um momento, se não me engano, 2016, Foi. que nós perdemos o nosso maior cliente. Não precisa dizer o nome, não. E naquele momento eu precisei tomar decisões. E as decisões difíceis que eu precisei tomar, ou pelo menos a decisão difícil naquele momento, foi escolher, né? Quem vai e quem fica. Foram mais de 40 demitidos, né? Sim, mais de 40. E naquela ocasião foi uma ocasião muito difícil para nós, foi algo que nos pegou de surpresa. Foi um momento bem complicado, bem difícil. E deu uma volta por cima, né, Veri? Graças a Deus, e não demorou muito. Hoje a gente é bem maior do que era naquela época, né? Bem maior do que era. Com um nível de atendimento muito melhor para os nossos clientes, né? E isso me traz muita felicidade, muita satisfação. Sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Sempre tem. Bacana isso. Sempre tem. E, Veri, você é sempre aquela pessoa que a gente chama de mãezona no Dr. Emerson, né? Ser essa figura centrada, estável. O que você faz para se manter centrada assim? Essa é uma curiosidade dos seus colegas de trabalho. Então, doutor, para me manter centrada... Finge bem? Não finge. Por dentro... Não, está finge, tudo bem, não vamos finge. conversar. Sente-se aqui, por gentileza. E por dentro... Eu vou te dizer que o que me mantém centrada é a minha fé. Eu sei disso. Eu tenho muita fé e ela me mantém centrada. Deus a é mulher meu de equilíbrio. Deus, é a mulher de Deus, sem dúvida. Deus é meu equilíbrio. Eu sei disso. Isso é muito bacana ouvir isso, Veri. Muito bacana compartilhar isso, inclusive, com a nossa comunidade, né? A Baixada Fluminense tem... Eu acredito que a maioria das pessoas sejam evangélicas, né? Bastante gente, bastante evangélicos. É importante ver o norte que isso dá para a pessoa, né? Veri, como é que é seu dia a dia trabalho-casa? Você acorda que horas? Chega que horas na empresa? Eu acordo muito cedo, né? Eu não sou uma pessoa de ter dificuldade para acordar, eu acordo muito cedo. Muitas vezes... Fala a hora que você acorda aí, Veri. 5h30 da manhã eu já atendo os nossos funcionários quando Você não eles falou precisam. que era 3 horas da manhã que você acordava, Veri? Mas 3 horas da manhã eu acordo para orar. Eu acordo bem cedo, né? E assim, os Eu até funcionários... brinquei contigo. Veri, papai do céu espera até às 6, Veri. Pode dormir mais um pouquinho. Eu gosto desse silêncio. Eu não tenho muito sono. E eu acordo. Eu gosto de orar pela madrugada. Eu organizo o meu dia também. Às vezes, quando eu acordo, eu desperto, a gente tem bastante atividades. E eu organizo nesses horários. É aquela tranquilidade, né? E eu organizo. E eu acordo bem cedo. Eu organizo a minha vida. Durante a semana, eu costumo dizer que de segunda a sexta é o Dr. Emerson. É o meu trabalho. E o final de semana eu divido entre a minha casa, né, e a minha fé. Isso é muito bacana. A Veri, ela sempre faz os trabalhos sociais, né, Veri? Faço. Quando eu quero fazer doação de cesta básica, a Veri é sempre a responsável pela distribuição. Sim. Que é um trabalho imenso, né? Imenso. Você localizar aquela família, aquela pessoa que de fato precisa, para não sair dando para todo mundo, né? Verdade.
e levar até lá, né? Entregar na porta da casa da pessoa, né? E isso é um trabalho, você me manda as fotos, é um trabalho... Nossa, é muito trabalho. E eu só tenho que te agradecer por isso. Muito obrigada. Eu também te agradeço por tudo, porque é muito gratificante. Porque infelizmente hoje em dia a gente doa aí num site alguma coisa, você não sabe se aquilo ali vai parar em algum lugar, né? Ser humano, um monte de pilantra por aí, né? As famílias que a gente visita e que a gente entrega são realmente famílias que precisam e que são muito abençoadas com essas doações. Eu sempre falo, eu tive a experiência de morar nos Estados Unidos quase 3 anos, e eu gosto muito de estudar, né, sobre essa área de 171, de fraude, essas coisas. E lá a maior fraude que tem é essa da criancinha com câncer, né? O cara vai na televisão, diz que vai ajudar lá umas crianças com câncer e tal. Ele recolhe um volume imenso de doação, um pouquinho de cada um, e até ajuda. Só que ele ajuda 50 crianças, poderia ajudar 1000 e embolsa o resto do dinheiro. Isso é muito triste. Ele ainda se segura ali por uns 10 anos, sem aparecer, mas logo começa. Carrão, casão, sabe? Começa a ter sinais exteriores de enriquecimento. E aí é pego, né? Isso é muito triste, porque pessoas que sentem esse desejo de trabalhar, né, de ajudar, muitas vezes ficam receosos, né, sem saber se realmente as doações estão chegando para quem realmente precisa, né? E aí é muito bom quando as pessoas recebem isso, recebem esse apoio, vem de algum canto, vem de algum lugar. E pra gente que faz é sensacional. Ô, Veri, a gente está passando ainda, né, dentro desse problema aí no mundo, essa pandemia, né? Qual foi o seu maior desafio? Que nós tivemos uma conversa muito séria, né? Quando isso tudo começou. Sim. E a gente não sabia para onde ia, né? Como ninguém ainda sabe, né? É verdade. O meu maior desafio naquele momento era não deixar a pandemia tomar conta das minhas emoções, do meu equilíbrio. Eu precisava estar bem, eu precisava estar firmada, eu precisava ter um equilíbrio. Por quê? Porque eu olhava em volta e eu sabia que todos precisavam de mim. Eu sabia como estava o emocional das pessoas naquele momento. A gente sim sentia medo, a gente sentia insegurança, mas eu não podia de maneira nenhuma deixar aquilo tomar conta de mim. Então foi um grande desafio me manter centrada, né? Foi complicado realmente, não foi fácil, mas a gente conseguiu. Foi, eu lembro da gente selecionando, né, quem que a gente ia demitir, naquela noite eu não dormi. E a gente tinha consciência, olha, a gente vai demitir essas pessoas, sim, que para elas vai ser bom, que elas vão receber essa grana da demissão e depois vão ser recontratadas. Foi. Era a preocupação que dito a gente e feito, tinha, né? Sim. Só não voltou a trabalhar quem não quis. Quem não quis, né? Todos foram recontratados, graças a Deus. Pode ter tido um ou outro ali que a gente de fato já queria mandar embora. É verdade. Mas a grande maioria, a gente recontratou, né? Recontratou e eles retornaram muito felizes, porque a gente conversou, a gente explicou para eles, né, que aquele era o momento que a gente precisava realmente tomar esse cuidado. A gente não sabia para onde a situação ia nos levar, para onde a gente ia caminhar, e a gente tinha esse receio de não poder cumprir, porque aqui dentro dessa empresa, uma das coisas que a gente tem como uma das maiores satisfações é o quão a gente é correto com as nossas decisões, né, com tudo. E a gente tinha essa preocupação. Eu me lembro daquele momento a gente conversando e você falando, Veri, eu prefiro desligá-los agora, recontratá-los mais tarde, mas hoje poder cumprir com o meu compromisso, do que levar adiante e depois não ter como pagar essas pessoas. Para você ter uma ideia, eu lembro de que apareceu um advogado, né, fazendo contato comigo, querendo vender uma consultoria, né, dizendo que eu podia... você pode demitir todo mundo e não paga nada, que é pandemia, né? Manda no olho na rua procurar a justiça, que só vai ver daqui a 10 anos. E eu falei, olha, gente, Deus que me livre, mas se um dia tiver que fechar as portas, só depois que eu pagar todo mundo. É verdade. Esse negócio de dar calote não é com a gente. Isso é muito bom, né? Eu lembro naquele momento de muitos funcionários virar para mim e falar, olha, Veri, pode ficar tranquila, se vocês não tiverem como nos pagar, nós estamos aqui. A gente está aqui para trabalhar, a gente vai se unir, a gente vai erguer junto. Isso é muito bom, muito bom. O Veri, e qual é o segredo da gestão de pessoas dentro do Dr. Emerson? O que você pode falar para as outras empresas aqui da região, não necessariamente de saúde, mas de qualquer área, para ter o mesmo desempenho que a gente, as empresas de serviço? O que a gente tem de diferente? Explica um pouquinho. O que a gente tem de diferente, uma das coisas que eu vejo aqui dentro do Dr. Emerson, a gente é muito família.
verdadeiramente nós somos muito famílias, nós somos muito unidos, né? Nós nos apoiamos bastante, a gente trabalha, a gente cumpre com o nosso profissionalismo, sem sombra de dúvidas, mas assim, a gente sorri com os que estão rindo e a gente se emociona com aqueles que estão tristes. É uma verdadeira família, que sempre acredita, que estende a mão um para os outros, que apoia. Eu acho que esse é um dos nossos maiores diferenciais. É o apoio que cada um de nós recebemos aqui dentro. Muitas vezes eu sei que você chega para mim e fala de alguns funcionários que estão passando uma dificuldade tremenda, né? Tremenda, tremenda. Uma é solteira, de vez em quando passa dificuldades. Até insegurança alimentar, né? Sim, muitas vezes. E assim, o que eu vejo de bonito é que realmente é uma empresa onde os funcionários se sentem à vontade de conversar. Muitos batem na minha sala, é para pedir conselho, né? E quando aquela fase passa, eles retornam e falam, olha, muito obrigada, porque aqui eu realmente recebi o apoio que muitas vezes eu não recebo em casa. Isso aí eu vejo que eu vejo que quando um funcionário novo, pessoa que chegou há pouco tempo na empresa, não teve a oportunidade de conversar comigo, quando eu chego para conversar com a pessoa algum assunto, a pessoa tem medo, né? A pessoa morre de medo. Tem medo. Aí a Veri fala, não, o chefe é gente boa. Fala com ele mesmo, fica à vontade, ele é teu amigo. Eu incentivo bastante isso, né? Eu falo, não, o doutor é muito tranquilo. E muitas vezes eu até brinco. Eu falo, olha, é mais difícil lidar com a Veri do que com o doutor. É engraçado que quando a gente assiste filmes, né? Principalmente novelas aí dessa televisão vagabunda aqui, a gente vê que o chefe sempre é pintado como um cara mau. Verdade. Não é? É verdade. O cara sempre é mau, o cara tá sempre explorando o funcionário. E a coisa não funciona assim. Na verdade não funciona assim na nossa realidade. Não é uma regra, mas acontece. A gente fala com bastante gente, a gente conhece bastante pessoas, né? A gente fala com bastante funcionários de outras empresas e eu brinco bastante, né? Eu falo muito dentro da empresa que o meu chefe, ele é o melhor do mundo. Ah, que isso, Veri, nem tanto. O meu chefe é o melhor do mundo. E por quê? É o seu melhor chefe? É o melhor do mundo, é o meu. Eu não tenho outro e queira Deus até me aposentar. Vou ficar vermelho, Veri. Não terei, né? E eu gosto muito da maneira que você nos trata aqui dentro. É muito legal. Você não faz diferença. Aqui na nossa empresa a gente não tem diferença. Mas não tem diferença. A gente não tem diferença. Todos somos iguais. Isso vou fazer diferença agora. Não tem, como é que eu vou criar diferença? Isso é muito bom. Agora, o que a gente não admite aqui dentro, Veri? O que a gente não admite aqui dentro, falta de honestidade. Isso aí, mentira. Mentira, falta de comprometimento, isso a gente não admite aqui dentro. Mentira entre os colegas de trabalho, com o cliente. Mentir nunca é opção. Nunca, jamais. Falar a verdade sempre é opção. Pode falar a verdade, conversa com a gente, fala a verdade, explica o que aconteceu, que juntos nós vamos buscar um caminho para solucionar. Agora, se não tiver jeito, infelizmente é o que a gente não admite mesmo. Ô, Veri, por que você escolheu essa carreira na área de recursos humanos e na área de atendimento ao cliente? Porque as pessoas não, eu sempre brinco aqui no podcast, né? Tem umas carreiras que são clássicas das crianças, né? Astronauta, médico. Eu falava para minha mãe que eu queria dirigir caminhão ou trabalhar na obra. Eu falava, eu não quero estudar, vou trabalhar na obra. Eu sempre falava assim, embora para trabalhar na obra tem que estudar. Eu também sabia disso, né? Tem. Aí quando a gente vê essa área assim, de empresa, recursos humanos, que é lidar com pessoas, eu vejo que a sua sala é concorrida, né? Muito, bastante. Todo dia tem alguém ali conversando contigo, bastante. Se expondo, se abrindo, requisitando alguma coisa. Como é que você escolheu isso? Quando eu pensei na primeira vez, né? A primeira vez que eu tive que parar e pensar em escolher algo para fazer, eu fui fazer formação de professor. Né? Mas o primeiro emprego que eu arrumei mesmo foi na área da saúde. Certo. E comecei a trabalhar na área de atendimento. Mas a parte de recursos mesmo, não foi eu que escolhi. Na verdade, nem eu descobri que eu tinha esse dom. Eu não sabia que tinha esse dom. Na verdade, eu tive muita sorte, né? Agradeço muito a Deus de vir trabalhar numa empresa onde a direção é muito visionária, né? E aí, um belo dia, meu diretor me chamou e falou, olha, você vai fazer isso, você vai trabalhar com a parte mais de pessoas, e foi aí que eu comecei a trabalhar. Então, na verdade,
Eu não escolhi a carreira me escolheu. Escolheu, né? Teve alguém que viu que eu Você tinha esse dom, né, doutor Erickson? É. Quando jogaram no aquário, viram que era um peixinho. Não é? Veri, e um recado para os seus colegas de trabalho? Um recado para os meus colegas de trabalho é o que eu falo para eles todos os dias. Valoriza, que vocês possam valorizar o que nós temos aqui. Porque existem muitas pessoas, milhões de brasileiros desempregados. Quantos gostariam de estar aqui hoje, na posição que nós estamos, numa empresa correta, numa empresa que se preocupa não só com o seu funcionário, mas com a sociedade, com seus pacientes, clientes, para que eles possam valorizar isso. Aqui dentro a gente aprende bastante coisa, a gente cresce muito, a gente se ajuda bastante. É uma grande oportunidade. Então eu sempre peço para eles, nunca esqueçam de valorizar aquilo que está na mão de vocês, porque muitas vezes algumas pessoas pensam que é pouco, mas quando elas estão do outro lado, elas percebem que elas tiveram a oportunidade da vida delas e não souberam valorizar. Veri, agora eu te peço o seguinte, você como uma parte de atendimento ao cliente, de vez em quando a gente tem alguma coisa pode não sair adequadamente ou não sair como o cliente imagina, né? Sim. Isso pode acontecer em qualquer lugar, desde uma atividade muito simples até as mais complexas. Qual a orientação que você dá para o cliente quando ele está chateado com o serviço que é prestado? De vez em quando a gente pode ver aquele famoso barraco em recepção. Qual é a orientação para o cliente em geral quando ele procura um determinado serviço, principalmente serviço médico, né? Que não é 0 ou 1, né? Não é você chegar num posto de gasolina, ô fulano, enche o tanque do carro, tá aqui, pagou e vai embora, né? É uma coisa um pouco mais complexa. Então, doutor, normalmente a gente pega diariamente, semanalmente, mensalmente, muitos casos, são vários, os mais diversos, mas uma das coisas que a gente tem aqui no Dr. Emerson é trabalhar com a verdade. Eu chego muitas vezes diante dos nossos pacientes, dos nossos clientes, e eles estão realmente muito chateados com alguma questão que saiu do controle. A primeira coisa que eu faço é reconhecer. Existem muitas pessoas que têm dificuldades de reconhecer. A gente reconhece, muitas vezes se houve o erro a gente vai reconhecer, a gente vai se desculpar e a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para contornar aquilo ali, para oferecer uma satisfação, uma resolução daquele caso e muitas vezes, graças a Deus, a gente consegue. Quando o paciente ele se sente amparado, você pode até ter desagradado aqui no início, mas se durante o atendimento você consegue dar para o nosso paciente aquela assistência que ele precisa, dar atenção, esclarecer, conversar, se colocar, ele precisa sentir que realmente você está ali, está do lado dele, está se colocando do lado dele. É para ele que você trabalha. É para ele. A gente trabalha para eles. E quando a gente consegue passar isso, que isso é de verdade, é de coração, a gente consegue contornar. É muito bom. Isso é verdade, né? Porque a área médica tem uma peculiaridade, né? O serviço ele não termina naquele atendimento. Muitas vezes ele é multiprofissional. A nossa área mais forte é a parte de laboratório, né? Que a gente já tem quase 60 anos de mercado. E nós atendemos uma cadeia, né? Porque o paciente ele vai no médico no consultório, o médico encaminha para a gente faz os exames, o paciente pega esse exame na mão, que em muitos países ele não pode pegar esse exame na mão, ele vai direto para o médico, mas ali ele vai olhar o exame, vai tirar as conclusões dele, aí volta no médico, muitas vezes vai ter que fazer um exame de imagem, muitas vezes leva uma internação, quer dizer, é um caminho muito complexo. O relacionamento com o cliente não é uma coisa pontual, né? Não é. E até descobrir o diagnóstico e, se possível, graças a Deus, a cura, né? É verdade. Que nem sempre tem também, né? Muitas vezes, infelizmente, as pessoas morrem, né? E quando não morre de repente no acidente de carro, isso aí passa por um sistema de saúde. Vai entrar. Quer dizer, ninguém quer que o seu ente querido venha a falecer, mas acontece, né? Não é que pode acontecer, acontece. E isso tudo passou por um sistema de saúde e muitas vezes você pode até estar descontando, né? Em alguém por algum motivo, essa chateação, essa tristeza. Quer dizer, o ser humano tem que compreender, né, a situação que a área de saúde está aqui para ajudar. As empresas, os médicos de consultório. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Marcelo semana passada, né? E ele falou comigo, olha, desde pequeno eu queria ser médico. Eu já queria ajudar as pessoas, se a pessoa se machucou lá em casa, família, eu estava ali, eu era o primeiro a chegar para ajudar. Verdade. Isso adolescente, né? Não tinha medo e
e já queria tomar uma providência. Quer dizer, esse é o espírito que a gente espera de um profissional da área de saúde, médico ou enfermeiro, farmacêutico, biomédico, quem tiver ali para ajudar, né? É verdade. Eu também tive a oportunidade de entrevistar a Dayana, que é a nossa bióloga coordenadora da área de análises clínicas, e, por exemplo, quando a gente começou a pandemia, poxa, era para todo mundo ter medo, né? As pessoas tiveram, sou economista, sou jornalista, fiquei trabalhando de casa em home office. Quem é da área da saúde, não. Teve que vir trabalhar. Nós estávamos e as pessoas sentem medo, o medo é igual, né? Igual. Ninguém quer morrer. Mas, doutor, posso te dizer, naquele momento a gente não tinha medo. Eu acho que, assim, a gente não sentiu medo. Eu percebi na nossa equipe, graças a Deus, na grande maioria, teve ali um caso ou outro, principalmente as gestantes. A gente não sabia muito. Na verdade, ninguém sabia nada naquele momento. Sim, tinha o medo. Mas a nossa vontade de ajudar, a nossa vontade de estar ali, de poder oferecer naquele momento um atendimento humanizado para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas tivessem um local ali onde elas pudessem chegar e ser amparadas, eu acho que foi maior do que qualquer coisa. E venceu o nosso medo. É verdade. Venceu. A gente olhava, né, mesmo sendo de outros setores, da área administrativa ou da área de atendimento, mas quando nós chegávamos na nossa área técnica, nossa, a gente fazia ali por dia, no auge da pandemia, muitos exames, né? 100, 200, 250, e a gente ficava assim impressionado, né? E sempre com muita oração, né, Veri? Muita oração. Muita oração. É o segredo do Dr. Emerson. Tem um grupo de oração. Segundas e sextas. Dá uma fortaleza para a equipe. Aproveitar a oportunidade para a gente agradecer as nossas irmãs que nos dão sem amparo, dúvida. né? Muito obrigado. Nossa irmã Joana, irmã Cláudia, nossas irmãs que sempre vêm ao laboratório com todo carinho, orar bastante por todos nós. É verdade, obrigado. Então é isso aí, Veri. Muito obrigado por ter vindo ao podcast. Venceu a vergonha, né, Veri? Venci a vergonha. Te agradeço pela paciência, por tudo. Realmente, para a Veri não foi fácil estar aqui, né? Que bom. Mas foi importante. E você que estiver assistindo, clica no joinha, né? Diz que gostou, se inscreve no canal e se tiver qualquer dúvida relacionada a recursos humanos, comenta aqui embaixo que a gente vai estar disponível para responder, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.